Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Somente até aqui. Queridos, a carta que Paulo escreve aos Romanos é considerado um resumo de toda a palavra de Deus. Um resumo da Bíblia. Porque contém os 4 pilares do Evangelho, que é a criação do homem, a queda, a redenção e a glorificação. Paulo, quando ele escreve esta carta, quando Paulo ele cita esta carta, porque nós vamos ver que quem escreve esta carta é o seu amigo Tércio. Quando Paulo ele está falando para a igreja de Roma, para os crentes que estão em Roma, Tércio está escrevendo cada palavra que Paulo está falando. Só que em Romanos capítulo de número 8, Paulo ele vai citar e iniciar o texto dizendo: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas qual é essa condenação que nós não temos, pois nós estamos em Cristo Jesus? Nos diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo de número 3, que o homem e a mulher que foram criados por Deus, eles vão cair na tentação que a serpente lançará, quando ela vai dizer: disse Deus que vocês não poderiam comer de nenhum fruto. Aí a mulher vai olhar para a serpente e vai dizer: nós podemos comer do fruto, mas desta árvore nós não podemos comer deste fruto. E nós vamos ver que a mulher vai cair, o homem vai cair, e agora o pecado vai ser originalizado. Agora o pecado vai entrar no mundo, e quando o pecado entra no mundo, entra também a salvação para a humanidade. E louvado seja Deus, porque Satanás ele lança isso, a condenação entra. Só que Jesus, Deus Pai, está dizendo e fazendo uma promessa: da semente da mulher nascerá um que ferirá a sua cabeça. Podemos ver que a condenação entra para aqueles que cometeram pecado. Paulo ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. E nós podemos ver que é realmente isso. Quando nós vemos que o homem e a mulher pecaram, o Senhor ele desce e já tinha ciência de tudo. Ele já sabia de tudo. Mas ele vai querer ouvir da própria boca do homem. E quando o homem vai dizer isso, o Senhor ele vai falar para a mulher, vai falar para o homem e dar a condenação para a serpente, dizendo que nasceria um da semente da mulher que feriria a cabeça dela, e ela feriria o calcanhar. A serpente ferir o calcanhar, nós podemos relacionar diretamente com Jesus, porque um ataque pelo calcanhar é um ataque traiçoeiro, é um ataque que nós não esperamos. Só que esse traiçoeiro que está falando, essa ferida no calcanhar, está relacionado com o sofrimento de Jesus. O sofrimento de Jesus começou a partir de uma traição. Judas ele entrega a Jesus e começa aquele sofrimento de Jesus. Mas tudo estava no controle de Deus. Nada saiu do controle de Deus. E nós podemos ver isso, porque o Senhor ele dá a condenação para aqueles que cometeram o pecado. Ele faz a promessa dizendo que da semente nasceria um. E agora se levantam alguns profetas dizendo: vai vir um Salvador, vai vir um Messias que salvará a humanidade, que salvará Israel. E no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor vai chamar a Abraão e vai dizer: sai da tua parentela, sai do meio dos teus familiares, para a terra que eu vou te mostrar. Quando o Senhor ele fala que vai multiplicar a descendência de Abraão e vai dizer: e em ti serão benditas todas as nações da terra, também está se referindo a Jesus, porque Jesus era da descendência de Abraão. Então Deus estava falando: todos aqueles que forem da sua descendência serão abençoados, serão benditos. Mas como nós fazemos parte da descendência de Abraão? Estando em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então alguns profetas se levantam e começam a falar: vai vir o Messias. Nós podemos ver que um dos profetas mais messiânicos que existiu foi Isaías. Isaías ele vai dizer no seu capítulo 7, versículo 14, aonde nós podemos ver que Deus revela que Jesus nasceria do ventre de uma virgem. No capítulo 9, versículo 6, se não me falta a memória, nós podemos ver que
Isaías ele vai dar alguns nomes para o nosso Salvador. Ele vai dizer que o nome dele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías estava dizendo, olha, ele é maravilhoso, ele é forte, ele é Deus grande, ele vai vir para salvar. Porque quando Deus ele promete algo, ele cumpre. A palavra do Senhor ela não cai por terra. Ninguém pode impedir o projeto do Senhor. Não é isso que Jó fala no seu capítulo 42? Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus pensamentos podem ser afligidos, podem ser frustrados. Ninguém pode impedir o seu pensamento. Ninguém pode impedir o teu agir. Então quando o Senhor ele lança dizendo, olha, vai nascer um Salvador, ninguém poderia impedir isso. Louvado e engrandecido seja Deus. E esses profetas que Deus levanta, eles vêm anunciando para Israel, dizendo, vai vir um Salvador. Vai vir um Salvador. Vai vir um Salvador. Porque nós podemos ver que o salário do pecado era a morte. Todos estavam condenados à morte, porque pecaram. Agora imagine Israel vendo isso e imaginando, da onde que virá o Messias? Imaginando da onde que virá o Messias. Um dos nossos erros, muitas vezes, é tentar imaginar como Deus vai trabalhar. Alguns dos nossos erros que nós cometemos é tentar dizer a Deus como Ele deve trabalhar. Dizendo, Senhor, começa operando neste lado. Começa fazendo assim que eu necessito mais disso. Senhor, começa operando dessa forma que eu preciso disso. Mas quem determina tudo é Deus. Ele faz da forma que Ele quer. Ele usa quem Ele quer. E Ele faz no tempo que Ele quer. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. E o que é Senhor? É aquele que manda. E ninguém manda nele. É por isso que nós somos servos. E temos que tratar Jesus como Senhor. Porque o servo, ele não faz o que ele quer. O servo, ele faz o que o Senhor dele quer. Louvado e engrandecido seja Deus. E eu sinto o Espírito Santo de Deus nesta congregação dizendo, é no meu tempo. É no meu tempo que eu vou trazer de volta. É no meu tempo que eu vou glorificar o meu santo nome nesta terra, através da sua vida. É no meu tempo. Então nós podemos ver, pastor, que todos estavam condenados por causa do pecado do homem. O homem pecou pela desobediência. E o que significa pecado? Nós podemos ver que o significado de pecado é errar o alvo. O Senhor tinha falado, vocês não podem comer deste fruto. Mas eles erraram o alvo e comeram do fruto. Então, como nós não fazemos para não errar o alvo? Olhe para Jesus. O pecado nos leva à morte. Mas se estivermos olhando para Jesus, que é o nosso alvo, nós não morreremos. Porque Paulo ele vai dizer, ele vai ser bem claro em dizer, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Louvado e engrandecido seja Deus. Então nós podemos ver que esse Salvador nasce. E há um homem chamado Simeão, que ele vai entrar em Jerusalém. Ele havia recebido uma promessa do Espírito Santo dizendo, você não vai morrer até ver o Salvador. Você não vai morrer até ver a minha promessa se cumprir. A lição que vai entrar agora na EBD vai dizer as promessas de Deus. Vai falar sobre as promessas de Deus. E ele estava dizendo para Simeão, você não vai morrer. Tanto que nós podemos ver que as promessas condicionais e as promessas incondicionais. E Deus falando, você não vai morrer enquanto não ver o Salvador. E Jesus nascendo, criança, Simeão ele entra em Jerusalém, ele pega Jesus no braço e vai dizer, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. O que Simeão estava querendo dizer era, Senhor,
eu vi que a tua promessa se cumpriu. Eu vi que a tua palavra não cai por terra. Eu vi o teu Salvador que o Senhor prometeu anos atrás. Eu segurei ele e meus olhos viram. Jesus, ele começa a nascer, começa a crescer. E a Bíblia vai dizer que ele crescia na graça e no conhecimento. Nós podemos ver que ele vai crescendo, e ele vai operando grandes milagres em Jerusalém. Por onde ele passava, Jesus, ele operava o milagre. Por onde ele passava, coxo começava a andar, mudo começava a falar, cego começava a enxergar. E é interessante que quando ele começa a fazer milagres, os 2 discípulos que João envia, João vai dizer: vamos até este Jesus e ver se ele é realmente o Messias que havia de vir, ou devemos esperar outros. Quando aqueles 2 discípulos eles chegam em Jesus e fazem essa pergunta, Jesus ele vai dizer: vocês vão passar a tarde comigo, aí vocês vão ver que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado a palavra de Deus. Então nós podemos ver, meus irmãos, que Jesus, ele veio para fazer a diferença. Ele veio para fazer aquilo que nenhum de nós seria capaz de fazer. Aquilo que eu e você não teria coragem para fazer. Ele veio por mim e por você. Por amor de mim e por amor de você, ele se entregou naquela cruz do Calvário. Ele sofreu chicotada, ele sofreu açoite, mas foi por amor de mim e de você. Então nós devemos ser gratos e glorificar a Deus, porque ele morreu por mim e por você, e te deu acesso diretamente com o Pai. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Jesus, ele começa a operar grandes milagres. Nós falamos da queda, e agora nós estamos falando da redenção. Jesus, durante 3 anos, ele opera maravilhas, opera milagres, e o seu nome é falado em todas as regiões. Lembra do cego, quando o cego Bartimeu, quando ele está vendo uma movimentação diferente em Jericó, ele vai dizer: quem é que está passando? E eles vão dizer: é Jesus. E o cego já ouviu falar de Jesus, e ele começa a clamar o nome de Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por 3 vezes ele fala. Alguns vão mandar ele ficar quieto, mas ele continua clamando ao Senhor. Uma coisa que nós devemos ver e prestar atenção, que no Salmos 46, como foi lido aqui, está dizendo: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. A sua fortaleza e o seu refúgio não está no homem, está em Jesus de Nazaré. Então você não deve clamar o homem, muito menos escutar o homem dizendo: cale a sua boca, pare de clamar a Deus. Não, continue clamando, porque Deus vai te responder. Jeremias capítulo de número 33, versículo 3 vai dizer: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Como assim coisas grandes e firmes que não sabe? É porque se você clama, Deus sabe o que você precisa. Se você clama, Deus sabe o que o seu coração está pedindo. Só que às vezes nós pedimos algo e nossa oração é tão sincera que Deus dá melhor do que nós imaginamos. É por isso que Romanos, onde a irmã leu no versículo 18, vai dizer: porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada. Nós não imaginamos o tamanho da glória que vai ser revelada. Então, querido irmão, querida irmã, essa doença não é maior do que o seu Deus. Este problema não é maior do que o seu Deus. Essa dificuldade não é maior do que o seu Deus. O seu Deus é supremo, é maior do que todas as coisas e maior do que todos. Louvado e engrandecido seja Deus. Paulo, ele está dizendo no versículo 18, está falando: olha, o sofrimento que você passa aqui não se compara com a glória que vai ser revelada para você.
Paulo, em uma das suas cartas, ele vai dizer que foi arrebatado ao terceiro céu, e lá ele viu coisas e palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. E como é isso? O homem não consegue explicar as maravilhas que Deus preparou para o seu povo. É tão glorioso, é tão lindo, que o homem não consegue explicar. Louvado seja Deus. Mas como João explicou? Ele usou comparações. Lembra quando ele vê Jesus e fala: seus cabelos eram brancos como a neve? Ele faz comparações para que nós possamos entender. As ruas são como que de ouro, é melhor do que ouro. Então ele usa comparações e diz: aquilo que vocês imaginam é muito melhor. Por isso que nós devemos perceber que os problemas que nós enfrentamos nesta vida são passageiros. São passageiros. Mas chegará um dia que a trombeta vai soar, e aqueles que estão em Cristo Jesus vão subir, glorificando o nome dele. E a palavra de Deus diz que não vai haver mais choro, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais problemas. Por quê? Porque lá você só vai ter tempo de dizer: santo, 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 santo é o Senhor. Então, queridos irmãos, nós podemos ver que durante 3 anos Jesus, ele começa a operar os seus milagres e a mostrar que ele era o Messias enviado. Mas por que 3 anos? É um fato muito interessante. Quando alguém ia entregar um cordeiro a sacrifício, para ser sacrificado por causa de algum pecado, aquele cordeiro ele era analisado durante alguns dias, para ver se tinha alguma mancha e se poderia ser sacrificado. Então esses 3 anos de Jesus, ele é analisado. Ele está mostrando que não tem nenhuma mancha. Ele está mostrando que não tem nenhum pecado. Ele está mostrando: eu vou ser sacrificado, porque eu estou limpo, não tenho pecado. Mas como nós comprovamos isso? Lembra de Jesus diante de Pilatos? Pilatos está falando com Jesus e vai dizer: és tu o rei dos judeus? E Jesus ele vai falar: tu dizes. Pilatos sai para fora e vai dizer: eu não encontro pecado algum neste homem. Eu não encontro erro algum neste homem. Eu não entendo porque vocês querem crucificar ele. Se não tem pecado, não tem erro nenhum, não tem nada que acuse ele. Mas era necessário para que eu e você estivéssemos aqui esta noite. E a partir do momento que eles percebem que não tem mancha nenhuma, Jesus vai para a cruz do Calvário ser sacrificado. Perceba que o cristianismo, os cristãos, é uma religião diferente. Mas por quê? Todas as religiões, elas oferecem um sacrifício para se apresentar ou se aproximar diante do seu Deus. Só que os cristãos são diferentes. Deus, ele mesmo faz o sacrifício para que o povo se aproxime dele. Entende isso? Era Deus falando. Lembra quando Deus ele fala para Israel: converta a mim, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Louvado e engrandecido seja Deus, porque o nosso Deus é misericordioso. Foi falado aqui: você pode pecar, você pode errar em algumas coisas, só que se você se arrepender verdadeiramente, Deus ele vai te perdoar. Por isso nós devemos nos santificar. Nós não devemos nos santificar para ser salvos. Nós devemos nos santificar porque nós somos salvos. A partir do momento que nós entendemos isso, dizendo: eu não me santifico para ser salvo, eu me santifico porque eu sou salvo, nós compreendemos. Como assim eu já sou salvo? A partir do momento que Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário, todos aqueles que estão em Cristo Jesus estão salvos. E por que eu me santifico? Para guardar a minha coroa, para guardar a minha salvação. É por isso que nós nos santificamos,
porque nós somos salvos. Nós estamos em Cristo Jesus. Durante esses 3 anos, Jesus, ele é analisado e agora é levado para a cruz do Calvário. Agora nós entramos no ponto da glorificação, onde Jesus ele entrega o seu corpo, ele entrega a sua alma, ele sofre por nós. E está Jesus naquela cruz, com todos os nossos pecados, está sofrendo, foi castigado por causa de mim e de você. Louvado e engrandecido seja Deus. Mas era necessário isso. Era necessário ele passar por isso. Tanto que nós podemos ver que em todas as etapas a Bíblia vai dizer, e isso para que se cumprisse as Escrituras. Dizendo, era necessário para que se cumprisse as Escrituras. Jesus, conversando com os discípulos, vai dizer, ainda esta noite, todos vocês vão se escandalizar em meu nome, para que se cumpra as Escrituras, dizendo, e ferirão o pastor, e as ovelhas ficarão perdidas, desgovernadas. E nós podemos ver que Pedro ele vai dizer, não, Senhor, eu não vou me escandalizar. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer, ainda antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Nós podemos ver que quando a mulher chega até Pedro e diz, não és tu que andavas com Jesus o Nazareno? Ele vai dizer, não sou eu. Não és tu que andava com Jesus da Galileia? Não sou eu. Não és tu que andava com Jesus? Eu não conheço esse homem. Quando ele fala pela 3ª vez, a Bíblia vai dizer que ele chora amargamente. Chora amargamente, arrependido do que fez. Quando aquela mulher ela cita dizendo, não é você que estava com Jesus o Nazareno. Eu me lembro de Pedro, eu me imagino Pedro respondendo aquilo, dizendo que não conhece, e ele se lembrando, quando Jesus ele chega até ele, dizendo, jogue a rede para o outro lado. Quando Pedro está dizendo, eu não conheço a Jesus, imagina a mente de Pedro dizendo, eu conheço muito bem esse Jesus. É esse Jesus que disse que me faria pescador de homem. É esse Jesus que acalmou o vento, que acalmou a tempestade. É esse Jesus que nós falamos, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Só que Pedro naquele momento estava negando a Jesus. Só que depois Jesus ele vai dizer que tudo isso precisava acontecer. Agora nós podemos ver que o choro amargamente de Pedro fez sentido, porque em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre ele, e ele começa a falar sobre Jesus, ele começa a pregar sobre Jesus, e no capítulo 2, ou se eu não me engano, no capítulo 3, eles estão subindo para o templo, está um coxo lá. E ele vai dizer, nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Agora eles estão perguntando para Pedro, em nome de quem vocês fazem este milagre? Pedro vai negar a Jesus? Não, Pedro está dizendo, em nome de Jesus o Nazareno, é que nós operamos este milagre. Louvado e engrandecido seja Deus. E aqueles homens vai dizer assim, parem de pregar e anunciar este Jesus. E Pedro e João olhando vai dizer, julguem entre vocês, se cabe a nós obedecer a vocês ou obedecer a Ele. Louvado e engrandecido seja Deus. Eles estavam falando, vocês podem prender, vocês podem bater, mas nós vamos anunciar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza e que Jesus brevemente voltará. Atos dos Apóstolos vai dizer que quanto mais eles batiam na igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais afligiam a igreja, mais a igreja crescia. Mas isso é promessa. Jesus ele fala, por causa do meu nome, vocês sofrerão perseguições. Mas é também por causa do nome dele que nós falaremos novas línguas. É por causa do nome dele que nós poremos a mão sobre os enfermos e os enfermos serão curados.
É por causa do nome dele que se um demônio se levantar, o demônio cairá por terra. Porque eu e você não tem poder, mas o nome de Jesus, o nome de Jesus, ele tem poder. E eu vejo o Espírito Santo descendo aqui esta noite, entregando autoridade na mão de crente, dizendo: o meu nome tem poder, o meu nome tem poder, o meu nome. O nome de Jesus tem poder. Ele é acima de tudo e acima de todos. Lembra quando Jesus ele chega em Gadara? Quando ele pisa o pé na areia, aquele endemoniado vem correndo e se prostra perante a Jesus e vai dizer: vieste nos atormentar antes do tempo, Jesus do Nazaré. Louvado e engrandecido seja Deus. Um lugar aonde ninguém passava com medo daquele endemoniado, aonde ninguém chegava perto, porque falava que prendiam ele e ele quebrava as correntes. Só que Jesus, apenas pisando na areia, aquele endemoniado vem e se prostra diante de Jesus. E com apenas uma palavra, uma legião é expulsa daquele homem. E Jesus ele vai dizer: olha, vocês não têm vez aqui. Louvado seja Deus. Aquele homem vai pedir para ir ter com Jesus, vai dizer: Jesus, deixa ele ter contigo, deixa eu ir com o Senhor. E o Senhor ele vai falar: não, vai e anuncie em toda Decápolis a misericórdia que Deus teve com você. Gadara era uma cidade localizada dentro de Decápolis. Decápolis era como se fossem várias cidades unidas. Cerca de, quando começou, eram 10 cidades, por isso Decápolis, 10 cidades. E Gadara estava localizada dentro da Decápolis. Quando Jesus ele chega em Gadara e ele fala para aquele homem: vai e anuncie em toda Decápolis, Jesus ele está dizendo: não fique somente em Gadara, anuncie em todas as cidades de Decápolis o que eu fiz por você. Lembra? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí a palavra de Deus vai dizer que muitos vão olhar para aquele que é endemoniado e vão glorificar a Deus por causa daquilo. E queridos irmãos, o nosso testemunho, muitas pessoas glorificam a Deus através do seu testemunho. Aonde muitos pensavam que ia morrer, Jesus estava chegando com vida. Aonde muitos pensavam que não tinha libertação, Jesus chegou com libertação. Aonde muitos achavam que não tinha mais solução, Jesus chegou com a resposta. E tem resposta aqui essa noite, porque você veio buscar. E Deus está te entregando a resposta que você necessita. Louvado e engrandecido seja Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar, falando com o crente, consolando o coração. Aleluia. Ele entrega aquilo que você precisa. É interessante, queridos irmãos, que quando Jesus ele entrega seu Espírito, ele morre. E ao terceiro dia aquelas mulheres elas vão até o sepulcro e não acham Jesus. Elas não encontram Jesus ali. Aí é muito interessante isso, que aqueles anjos vão dizer: por que procura entre os mortos? Ele já ressuscitou. Louvado e engrandecido seja Deus. Tudo isso era para que se cumprisse as Escrituras. Agora a glorificação aconteceu. Aqueles que estavam condenados, Jesus naquela cruz do Calvário entregou a sua vida e agora se cumpre. E Paulo está dizendo: portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. E Jesus ele faz um convite para nós, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados, todos que estão oprimidos, e eu vos aliviarei.
Você está com algum problema? Vá até Jesus. Mas você está alegre, sem problema nenhum? Vá até Jesus, porque Ele é o motivo da sua felicidade. Se você está de pé hoje, o motivo é Jesus. Se você veio até este lugar aqui hoje, o motivo é Jesus. É por causa dele, por meio dele. O motivo é Ele, meus irmãos. E é interessante que Jesus, Ele é desde o princípio. Antes de todas as coisas, Jesus já era Deus. Jesus, conversando com os fariseus, Ele vai dizer: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. O que te lembra isso? Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que o problema, ainda antes que a doença, ainda antes que a aflição chegasse na sua vida, Ele já era Deus. É interessante isso, porque Deus é acima de tudo. O seu problema não é maior do que o seu Deus. Eu vou repetir isso daqui. Os seus problemas não são maiores do que o seu Deus. Ele é maior. Não se preocupe se o vento está balançando. Não se preocupe se o mar está balançando, se o vento está soprando. Não se preocupe, porque Jesus está no barco. E Ele está cuidando de tudo. Por quê? Porque você é Ele. E a partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, nós devemos ter a convicção que levante o que for para levantar, vai cair por terra. Porque o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. E nunca vai perder. Lembra de Josafá? Josafá, está chegando um grande povo contra você. Eles estão vindo te atacar, Josafá. E Josafá preocupado. E começa a orar ao Senhor. Coloca o povo para jejum, coloca o povo para oração e começa a buscar a face de Deus. E Deus desce no meio do arraial e vai dizer: esta peleja vocês não vão ter que pelejar. O Senhor pelejará por vós. E o Espírito Santo está dizendo essa noite: eu luto as suas batalhas, entrega na minha mão. Deus está falando aqui esta noite. Deus está falando aqui esta noite, meus irmãos. Entrega na mão do Senhor. Deixa que o Senhor faça por você. Deixa que o Senhor tome as suas decisões. Porque a vontade dele é perfeita. A vontade dele é boa. A vontade dele é agradável para nós. Isaías vai dizer, Deus usando Isaías vai dizer: os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Os meus caminhos são melhores do que os seus caminhos. Mas como assim? Eu sei o que vai acontecer lá na frente, aonde você não consegue enxergar. Então entrega na minha mão, porque eu sei o que vai acontecer. Louvado e engrandecido seja Deus. Você está vendo o problema agora, mas Deus já está vendo a sua vitória lá na frente. Mas com vitória ou sem vitória, Ele continua sendo Deus. Se Ele te der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Porque nós somos deste mundo, mas não podemos nos apegar às coisas que existem neste mundo, porque nós não somos aqui, nós estamos de passagem por aqui. É por isso que Paulo ele vai dizer: aqueles que andam segundo o Espírito não andam segundo a carne. Aquele que anda segundo a carne não está em Cristo Jesus. Porque a partir do momento que você está em Cristo Jesus, automaticamente você anda pelo Espírito. Não tem como cochear em dois pensamentos. Não tem como você dizer que serve e não está servindo. Não tem como você dizer: eu estou em Cristo Jesus, e andar segundo a carne.
Nós erramos, não tem como nós dizermos isso. Dizer, eu estou em Cristo Jesus, só que as obras que eu pratico demonstram totalmente ao contrário. Não. Jesus, ele vai dizer, eu sou a videira. E aquele que está em Jesus dá fruto. Louvado e engrandecido seja Deus. E o que os discípulos fizeram? Deram frutos para o Senhor Jesus. Através da sua palavra, muitos aceitaram a Jesus. Através da sua palavra, endemoniados caíam por terra e o nome de Deus era glorificado. Através da palavra de Deus, muitos foram batizados no Espírito Santo. Então é interessante, meus irmãos, que a queda não abalou o plano de Deus. A queda não abalou o plano de Deus. Satanás poderia até ter pensado, agora eu ganhei, agora eu vou sair vitorioso. Mas antes de todas as coisas, Deus já era Deus. Ele já sabia como ia acontecer. É por isso que ele fala, ele vai ferir a sua cabeça, dizendo, a minha resposta vai chegar. Tanto que o Messias, em grego, significa ungido. Era como se os profetas estivessem falando, o Messias vai vir, o ungido de Deus vai vir. Vai vir para esta nação, vai vir para salvar todos aqueles que estão perdidos, todos aqueles que estão condenados. Jesus vai vir para salvar. E nosso Deus mudou? Ele continua o mesmo. Ele cura, Ele salva, Ele continua o mesmo. Quando Jesus ele vai subir ao Pai, Ele vai dizer para os seus discípulos, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que estará com vocês até a consumação dos séculos. O que é isso? É quando você pensa que está sozinho, o Consolador está com você. Quando você pensa que não tem mais jeito, o Consolador está com você. Quando você pensa que todos te abandonaram, o Consolador está com você. Quando as batalhas se levantam, o Consolador está com você. O Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo está nessa igreja. E Ele fala conosco dizendo, eu quero estar com você. Eu quero estar com você. Queridos, essa mensagem é para refletirmos e sabermos que Deus é maior do que todas as coisas. Perceba, poderemos até mesmo ter pensado, o homem caiu, agora estamos perdidos. Mas vai dizer, aonde o pecado abundou, superabundou a graça. E o que é graça? Um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele nos dá. Não somos merecedores, mas Ele se entregou na cruz do Calvário. É a graça de Deus. Louvado e engrandecido seja Deus. Não tem prova de amor maior do que a graça do nosso Senhor Jesus. Engrandecido seja Deus. Nós merecíamos a morte, merecíamos a condenação, mas Deus, pela sua infinita graça, se entregou naquela cruz do Calvário, e nós temos acesso ao Pai. É pela graça. Sem a graça nós não conseguimos, mas Deus, Ele dá esta graça para nós. E é interessante que quando nós olhamos para Romanos 8, nós vamos ver um cuidado que Paulo tem em escrever essa carta e a maneira que ele engrandece o Deus dele. A maioria das cartas de Paulo ele vai iniciar dizendo, eu, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus. Em Gálatas é interessante que Paulo vai se apresentar e vai dizer, eu sou apóstolo de Cristo por vontade de Deus e não dos homens. Mas como assim? Por que Paulo ele falava com tanto amor de Cristo? Por que Paulo ele se apresentava com tanta convicção que ele era apóstolo escolhido por Cristo? Nós podemos ver em Atos, capítulo de número 9, quando Paulo ele tem um encontro com Jesus.
E quem tem um encontro com Jesus tem mudança. Paulo estava perseguindo a igreja do Senhor. Jesus aparece para Paulo e vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é recalcitrar contra os meus arguilhões. Está dizendo: você vai perseguir a igreja, está me perseguindo, você só vai ter derrota. Aí o Senhor dá esta graça para Paulo, dizendo: eu vou te salvar. Você está perdido, a minha graça vai te salvar. Aí ele vai para casa, Ananias está lá e Deus vai falar com Ananias: vá até Paulo. Ele vai dizer: Senhor, eu conheço este homem, ele persegue os cristãos, ele mata os cristãos, mas Deus ele vai dizer: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. É por isso que Paulo anuncia dizendo: eu sou apóstolo de Jesus. Porque Cristo, no capítulo 9, está dizendo: ele é vaso escolhido por mim. Eu que escolhi ele. O homem pode dizer: você não é nada, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas Deus está dizendo: quem te escolheu fui eu, quem te chamou fui eu. Então não dê ouvido ao homem, porque nós devemos trabalhar para que o nome de Deus seja glorificado, não para que nós venhamos aparecer. Não. Lembra de João Batista dizendo: que eu diminua cada vez mais e ele venha crescer, que eu desapareça e ele venha aparecer, porque a glória é dele, o poder é dele, a honra é para ele. Então, queridos irmãos, nós devemos entender isso. A queda veio, a redenção através de Cristo Jesus veio. O que é redenção? É recebimento de um resgate. Nós estávamos perdidos, precisando de um resgate, precisando ser resgatados. Mas Jesus, ele chegou para resgatar eu e você, tirar do lamaçal do pecado e te colocar vestes limpas. E agora nós estamos em Cristo Jesus. E o que nós devemos fazer? Nos guardar, para brevemente nos encontrarmos com o nosso noivo. Louvado e engrandecido seja Deus. Porque todas as promessas que Jesus fez se cumpriram, e aquelas que ainda não se cumpriram vão se cumprir. Se os profetas anunciavam dizendo que ia vir o Messias, e o Messias veio, Jesus, ele disse que vai voltar. Então ele vai voltar. Ah, mas desde a época da minha avó que fala que Jesus vai voltar. Que bom, porque é sinal que o tempo está passando e está chegando mais próximo da vinda de Cristo. Nós não sabemos quando Jesus irá voltar. Nós não sabemos quando o Senhor vem buscar a sua igreja. Mas é interessante que quando tocar a trombeta, aqueles que estiverem em Cristo Jesus, num piscar de olhos, como um relâmpago, subirá para os altos céus. Paulo vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro. Imagina aqueles que morreram em Cristo Jesus, escutando, louvado seja Deus, o Mestre chamar e ressuscitando. Nós encontraremos com eles nas nuvens e Jesus estará nos esperando. Louvado e engrandecido seja Deus. Então, querido irmão, Jesus vai voltar. Aguente só mais um pouquinho, porque vai valer a pena. Continue na presença do Espírito Santo, porque vai valer a pena. Está doendo, está machucando, mas vai valer a pena. Parece que tudo vai cair, mas vai valer a pena. Parece que tudo vai desmoronar, parece que está de cabeça para baixo, mas vai valer a pena. Porque o Senhor prometeu dizendo: eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. E como assim estejai vós também? É onde Jesus estiver, nós estamos com Ele. Tu és santo,
Tu és santo, Tu és verdadeiro, Tu és verdadeiro, Tu és santo. Então, meus queridos irmãos, eu quero dizer nessa noite: o teu Deus é um Deus santo, o teu Deus é um Deus tremendo, o teu Deus é maior do que todas as coisas, maior do que todos. Ele é, antes mesmo de você pedir, Ele já sabe o que você necessita. Antes do problema chegar, Ele já sabe qual é a solução. Antes da sua lágrima rolar, Ele já está enxugando e dizendo: eu sou Deus. Eu te dou paz esta noite. Eu te dou paz esta noite. Pode dormir em paz, porque estou cuidando de tudo. Eu não quero a série quando eu quero. Eu estou cuidando de tudo, assim diz o Senhor. Eu quero. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Eu não quero a série. Deus é Deus, maior que todas as coisas. Meu coração está querendo repetir isso, dizendo: Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior do que todas as coisas. Deus está neste lugar, querido. É notória a presença dele neste lugar. É notória. Vocês vão ver o resultado de Deus. Porque quando Deus ele estende a mão, não há quem faça ele colher para trás de novo. Quando Deus estende a mão, está estendida para abençoar. A presença do Espírito Santo está neste lugar. Ele está revestindo o crente aqui esta noite. Ele está dando força e dizendo: sozinho você não consegue, mas a minha presença te basta, a minha presença te basta. Ele está revestindo, está dando autoridade, está dizendo: eu estou na sua vida, eu vou lutar juntamente contigo, meu nome será glorificado, meu nome será exaltado, porque sou Deus que conhece as tuas lágrimas, sou Deus que contempla o teu caminhar, sou Deus que conhece a tua entrada e a tua saída, sou Deus que vejo sinceridade nas tuas orações, e estou dizendo: estou entrando com providência esta noite, porque estou escutando nas tuas orações, tenho eu contemplado as tuas lágrimas, mas a minha presença está descendo sobre a sua vida e te revestindo de uma maneira a qual quem vai ver, vai perceber e vai dizer: como mudou, como está de pé, como não morreu, mas a presença te basta. Tem o seu particular com Deus neste momento. Glorifique a Deus ao absoluto. O Espírito Santo está passeando no meio desta congregação. Louvado seja Deus. A presença dele é notória neste lugar, meu irmão. A presença dele nos basta. Somente isso nos basta, meus irmãos. Que presença gloriosa. Que presença gloriosa é esta. Você vai sair daqui revestido e glorificando a Deus, e sabendo que Ele é maior do que este problema. Você vai lembrar e vai dizer: a queda não abalou o plano de Deus, Satanás não abalou o plano de Deus, ninguém conseguiu abalar o plano de Deus, e o plano de Deus está se concretizando. Então tenha por certo que se Ele prometeu algo na sua vida, ninguém, e aqui eu encerro, Romanos 8, quem nos separará do amor de Deus? Quem
Quem pode nos separar do amor de Deus? Louvado seja Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode tirar Jesus de você. Louvado seja Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Que Deus continue abençoando. Que Deus continue revestindo com o Espírito Santo.